Bem, pessoal, dando continuidade, né, ao tópico de conceitos básicos, agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre linguagem de programação, né, como esses conceitos que a gente viu se aplicam a linguagens de programação. Bem, pessoal, primeiro vocês precisam compreender como se especificar uma linguagem de programação. Então, se você fosse um designer de uma linguagem de programação, né, o que é que você precisaria fazer? Né? Primeiro você precisa descrever a sintaxe da linguagem, né? E depois você precisa descrever a semântica da linguagem, o significado das construções que você definiu na sintaxe. A sintaxe normalmente é formal, né? Você utiliza formalismos para descrever a sintaxe. A gente viu na aula passada quais são esses formalismos, né? Expressões regulares e linguagens livre, gramáticas livre de contexto. Então esses são os dois formalismos usados para descrever a sintaxe. Uma vez feito isso, se usa de linguagem natural, tipicamente para descrever as intenções, a semântica das construções da linguagem, né? Então, se vocês perguntarem para você como vocês vão especificar uma linguagem, são dois componentes. Você precisa da sintaxe e da semântica, certo? Para sintaxe, tipicamente você vai descrever isso através de expressões regulares, de gramática livre contexto, e semântica você vai ter documentos, né, como documentos de especificação da linguagem C, Pascal, Java, que vocês encontram para a internet. Isso aí, esses documentos são descritos em linguagem natural. Tá? É lógico, eu não estou falando da implementação da linguagem de programação, estou falando da especificação. A realização é outra história. Tá? Pessoal, a gente chama de parsing, né, o processo de busca de uma derivação de um string. Vocês devem lembrar do conceito de derivação de um string, né? Então, o conjunto que defina as strings de uma determinada linguagem, né, é o conjunto das strings que podem ser derivadas a partir de uma gramática. Só lembrando, certo? Então, parsing é o processo de busca de tal derivação, né, daquela sequência lá de aplicações, de produções da gramática, partindo do símbolo inicial até, né, uma string sem símbolos não terminais, apenas com símbolos terminais. Aquela string faz parte da linguagem. Então, parsing é um processo de busca de tal derivação, né? Então, olhando como um componente, né, como um processo, né, a entrada de parsing é o seu programa fonte e a saída é a árvore sintática do programa. Se você consegue construir essa árvore sintática, né, é porque você conseguiu construir, né, uma derivação. Então, uma derivação, né, com uma derivação você consegue, né, produzir uma árvore sintática trivialmente, né? Então, se você consegue gerar uma derivação, você consegue produzir a árvore sintática, certo? Então, é por isso que a saída do passo é a árvore sintática, e essa árvore sintática é utilizada por vários outros componentes de um compilador. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí ilustra isso, né? A entrada é o programa fonte, a saída é uma árvore sintática, tá? Então, internamente, isso aí é organizado em dois componentes que a gente já viu, né, um lexer, né, e o parser, né? O lexer consome o programa fonte, né, a entrada, e gerando tokens, e esses tokens são consumidos pelo componente parser, né, que gera, né, a árvore sintática. Então, parsing é esse processo, né, de gerar, consumir né, a entrada e gerar uma árvore sintática. É lógico que isso está dentro do, né, aqui dentro do domínio de linguagens de programação, tá? Bem, pessoal, é importante fazer uma pequena diferença aqui entre reconhecedores e parsers, né? No canto esquerdo aí, eu ilustro o que é um reconhecedor. No canto direito, tem um parser propriamente dito.
né? Então, frequentemente a gente mistura sem risco de confusão, né, esses dois conceitos, né? Mas basicamente um reconhecedor apenas responde sim ou não se uma string de entrada faz parte da tua linguagem, enquanto o parser, né, vai além disso, certo? Ele complementa, faz além do que um reconhecedor faz, produzindo uma árvore sintática. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre alguns conceitos relevantes, principalmente dentro do domínio de linguagem de programação, que é o conceito de ambiguidade de gramáticas, né, dentro de uma gramática, precedência e associatividade, né, que tem muito a ver com linguagem de programação. Então, primeiro, ambiguidade, né? A gente diz que uma gramática é ambígua se ela pode gerar para uma dada string mais de uma parse tree. Então, o esquema abaixo ela ilustra, né, a possibilidade de você, a partir do símbolo inicial da tua gramática, né, conseguir ter mais de uma derivação, produzir mais de uma derivação para uma dada string. Consequentemente, como você tem mais de uma derivação, você vai ter mais de uma árvore sintática. Tá? Então, por que isso aí é ruim? Porque o compilador pode não saber o que fazer exatamente, né, como interpretar, né, aquela string. Então é importante que se tenha apenas, né, uma única parse tree para uma determinada string, para evitar, né, confusão, tá certo? Dúvida da forma de se interpretar, né, aquele dado programa, né, não determinismo, digamos assim, tá? Então aqui tem um exemplo, né, de uma gramática, né, ambígua, né, que ela pode gerar mais de uma parse tree para essa dada entrada. Então veja que aquela recursão, né, da gramática, recursão à esquerda e à direita, como a gente chama, né, se a recursão aparece do lado esquerdo da produção, a gente diz que tem uma recursão à esquerda, tá? Né, nessa string aqui. Né, e se a recursão aparece do lado direito, a gente diz que tem a recursão à direita. Aqui tem tanto a recursão à esquerda como à direita na primeira e na segunda produção. E consequentemente você poderia gerar essas duas parse trees aí para essa string. Só voltando, né, para aquela ideia de confusão, você poderia, né, associar, né, esses operadores aritméticos de forma diferente, né, dependendo, né, da vontade, digamos assim, do parser, né? Ele poderia associar para a esquerda, né, ou em uma outra execução associar para a direita. Isso não é bom. Tá? Tá? Então, como eliminar a ambiguidade? Olha, uma possibilidade é você reescrever a tua gramática, é o mais comum. Você tem que pensar a maneira de eliminar aquela ambiguidade, né? Naquele exemplo, certamente você iria eliminar a recursão à esquerda e à direita, tá? Né? Só ter um tipo de recursão, por exemplo, né? Em uma posição, né? Ou uma outra alternativa menos convencional é você usar gramáticas ambíguas e colocar informação adicional dentro, né, anotações, por exemplo, na tua gramática, para permitir que um parser resolva aquilo ali no momento de se fazer o parsing, né, para dar preferência, por exemplo, a uma associatividade à esquerda ou à direita, naquele exemplo ali. Tá? Lógico, isso aí é uma solução específica de ferramenta que você vai usar para gerar o teu parser. Tá? Né? Falando agora de precedência de operadores. Então, precedência é outro conceito bastante comum. Isso aí vem desde segundo grau, você já deve estar acostumado. Então, por exemplo, né, vocês devem estar lembrados, né, que a multiplicação tem precedência sobre a adição, a multiplicação e a divisão, né, tem precedência sobre a subtração e a soma. Então, então aqui embaixo tem um exemplo, 9 mais 5 vezes 2. Isso aí é equivalente a 9 mais 5 vezes 2, em parênteses. Tá? Então, se o parser encontrar o 9 mais 5 vezes 2, ele vai produzir uma árvore sintática, certamente agrupando 5 vezes 2 em um determinado nó da árvore. Né? Enfim,
Então, aqui tem um exemplo de uma gramática, né, uma gramática de expressões aritméticas envolvendo soma, subtração, multiplicação e divisão, né, onde esse conceito de precedência está incorporado. Perceba que, né, a gente precisou adicionar não terminais a mais, né, em particular aqui você vê a separação do mais e o menos da multiplicação e da divisão. Então, o mais e o menos estão declarados, as produções associadas a esses operadores estão associadas a essa não terminal expr, né? Enquanto a multiplicação e a divisão estão associadas a esse não terminal term, certo? Veja que o expr está no nível acima, digamos assim, mas a precedência é menor, né? Caso aconteça uma multiplicação, aquilo ali, digamos assim, vai aparecer no nível acima, numa árvore sintática, certo? Isso vai ficar claro quando vocês encontrarem um exemplo, construírem um exemplo com isso, né? Então, outro conceito é a associatividade. Então, quando os operadores têm a mesma precedência, você precisa definir, né, qual é a associatividade, como associar os operadores. Então, por exemplo, se você tiver 9 menos 5 mais 2, isso aí seria equivalente a 9 menos 5, porque a precedência, a associatividade, desculpa, é à esquerda, 9 menos 5, né, entre parênteses, mais 2. Né? Então, a atribuição e a exponenciação em C associa à direita, tá certo? Enquanto os outros operadores aritméticos associam à esquerda, é o mais comum, tá? Então, aqui seria uma maneira de você resolver a associatividade à direita. Então, a associatividade à direita, você expressaria isso aí em uma gramática com uma recursão à direita, né? Então, nesse exemplo aí, né, o assign, né, aparece do lado direito. Então, se você tem um x igual a y igual a, né, a z, né, você teria uma associação, né, com o correspondente a x igual a y primeiro, igual a z depois, tá? E consequentemente o x igual a y iria aparecer no mesmo nó, embaixo de um mesmo nó da árvore, tá certo? Então aqui uma pausa, né, vocês façam esse exercício. Então, o exercício pede que você modifique essa gramática, né, para que as expressões aritméticas associem à direita. Lembrando que isso aqui é uma gramática, um exemplo de uma gramática ambígua, né? Enfim, porque essa recursão de string aparece tanto à esquerda como à direita. Então, pausem aí o vídeo, né, e tentem resolver isso aí. Aqui está a resposta, né? Então, essa recursão apareceu, né, à esquerda, aí a recursão de uma string apareceu à esquerda, tá? Refletindo essa recursão à esquerda, desculpa, essa associatividade à esquerda dessa